Boa noite, meus irmãos. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam chegar aos lares de vocês, levando conforto, paz, amor e serenidade a todos. Meu nome é Israel, eu pertenço à Associação Espírita Solidariedade e vim trazer um pouco do Evangelho do Mestre Jesus para que nesses dias tão difíceis nós possamos lidar com as dificuldades com muita perseverança e muita paz. O tema desta noite está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre a paciência. A paciência é um dos pilares da lei da caridade, que o Mestre nos coloca como exemplo e a qual nós devemos, durante todos os dias de nossa vida, tentarmos exercê-la. A paciência nada mais é do que a virtude que nos faz parar, pensar e tomarmos decisões assertivas, ao invés de sermos impulsivos e complicar ainda mais a nossa existência aqui enquanto encarnados. Nós sabemos que a vida é feita de provas e expiações. E com essas provas e expiações, muitas das vezes vêm as dores, vêm os obstáculos, vêm as desmotivações. E nós, como bons cristãos, devemos seguir os exemplos do Mestre Jesus. É verdade que Jesus foi a perfeição enquanto encarnado. Jesus, com toda a sua serenidade, com toda a sua paciência, com toda a sua doçura e afabilidade, sempre soube parar e tomar as melhores decisões em todos os momentos. Sempre que Jesus era questionado, ele não deixava cair nas ciladas que os homens preparavam para eles. Mas nós, ainda em nossa evolução, ainda em nossa caminhada árdua e difícil, muitas das vezes ainda fraquejamos. E em coisas de segundos colocamos a perder muitos anos da nossa existência. Por quê? Porque não temos paciência. Muitas dores, muito peso, muita de nossa cruz, às vezes, tiram a nossa fé e a nossa perseverança. Mas se nós tivéssemos um pouquinho de paciência, com certeza nós lidaríamos com muito mais sabedoria e com muito mais leveza os obstáculos que a vida nos coloca. E como foi dito aqui, a paciência é uma caridade. Sendo como caridade, devemos encará-la como perdão. De repente, nossos vizinhos, nossos amigos, aquelas pessoas que participam do nosso dia a dia, acabam colocando essa nossa paciência à prova. E muitas das vezes nós deixamos a paciência de lado e tentamos resolver os problemas instintivamente. E aí é onde nós não tomamos a melhor decisão. Por isso que é sempre importante, diante de um problema, diante de uma doença, diante de uma dificuldade, nós sempre pararmos para respirar e analisarmos a situação de todos os ângulos. É difícil quem está envolvido em problemas de doença, em problemas financeiros, em problemas físicos, tomar a decisão acertada. Mas esse é o nosso problema. A gente muitas das vezes esquece o lado espiritual e parte só para o lado material. E deixamos de às vezes ler o Evangelho ou pedir ajuda aos nossos benfeitores espirituais, que poderiam nos dar a paciência e a calma para que a gente pudesse tomar a decisão mais acertada. Levando para o lado do perdão, muitas das vezes criamos inimizades por não termos paciência, por não enxergarmos que tanto nosso irmão como nós mesmos ainda não temos maturidade espiritual suficiente para lidar com todos os tipos de problemas e dificuldades.
E aí começamos com os nossos julgamentos terrenos, achando que nós somos a perfeição e os nossos irmãos é que estão errados. Se nós parássemos, na maioria das vezes, para analisar dos dois lados, nós sempre vamos ver que não existe um culpado total. Os dois lados sempre têm culpa. E a partir do momento que a gente começar a levar a vida com mais leveza e analisando o grau de evolução dos nossos irmãos, com certeza a gente vai evitar muitos transtornos no nosso dia a dia e na nossa vida. Como diz o texto, a vida é difícil e ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinete que acabam por ferir. O que são esses nadas? São as pequenas picuinhas? São o nosso orgulho? São o nosso egoísmo? A nossa falta de humildade, às vezes, em reconhecer os nossos erros e as nossas dificuldades e querer passar essas dificuldades para o nosso irmão. Por isso que o Cristo, ele é nosso modelo. Por isso é que Jesus, em sua passagem aqui na Terra, nos ensinou vários pilares, e entre eles está a paciência. Jesus sofreu durante a caminhada da Gólgota até ser crucificado com muita paciência e aceitou tudo aquilo porque ele deveria cumprir aquilo estando aqui. E nós, muitas das vezes, nós não temos paciência de lidar com os nossos pequenos problemas, com os nossos fúteis problemas. Porque como espíritas, nós sabemos que o espírito é eterno. E essa encarnação é apenas uma de muitas que teremos para consertar aquilo que já vem errado lá de trás em nossas outras existências. Portanto, meus irmãos, como cristãos, e nem como espíritas, como seguidores do Cristo, nós precisamos analisar tudo em nossa vida com paciência. As decisões, tudo aquilo que consiste no nosso dia a dia deve ser tomado com paciência. Mas todos nós sabemos que é difícil. Somos seres encarnados, passíveis de erros. E, num piscar de olhos, nos desequilibramos e estamos cometendo erros. Por isso é que precisamos, todas as vezes quando acordamos, olhar para o espelho e termos como meta ir nos consertando aos poucos. Ver aquilo que hoje é o nosso maior obstáculo dentro de nós mesmos. E tentar dia a dia irmos melhorando. Essa melhora sempre vai ser gradual. Ela nunca vai ser de uma vez. E mesmo assim ainda cometeremos muitos erros. Teremos muitos obstáculos para transpor. Mas o mais importante é termos fé, termos doçura, termos caridade e, sobretudo, paciência. É como o aluno que refaz a lição várias vezes para chegar na caligrafia correta. É como o escritor que escreve diversas páginas para chegar não no livro perfeito, mas no livro que atenda aos seus leitores. É como o professor que insiste na educação de seus alunos diariamente, com carinho e com amor. E como cada um de nós, que tem a sua profissão, que tem os seus afazeres, que tem as suas responsabilidades diárias. E nós fazemos diariamente o nosso trabalho da melhor maneira possível. E por que não termos paciência com a nossa família, com os nossos vizinhos, com aqueles que dividem o mundo com a gente no dia a dia? Talvez a paciência seja uma das leis mais difíceis que o ser humano tem a cumprir. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nos leva muito próximos da perfeição. Perfeitos nós nunca seremos, mas nós precisamos evoluir.
Nós precisamos crescer intimamente. E para isso, precisamos de muita paciência. Precisamos de muita caridade. E muita caridade com nós mesmos. Porque nós vivemos falando em caridade ao próximo. E muitas das vezes, nós temos que ser caridosos com nós mesmos. Porque somos seres que erram. Somos pessoas que estamos aqui para aprender tanto quanto o nosso próximo. E a partir do momento que eu me corrijo, que eu penso em ser melhor e que eu vejo que eu tenho dificuldades tanto quanto o meu irmão, eu começo a dar o primeiro passo, não só para a paciência, mas para ser um bom cristão. E aí eu começo a fazer a minha reforma íntima, eu começo a melhorar. E a partir daí começa a minha caminhada com os que estão fora do meu eu, com os meus familiares e com todos aqueles que estão no meu entorno. E é isso, meus irmãos. Dificuldades, provas, expiações sempre vão haver. Mas se nós pegarmos o Evangelho firme e tentarmos melhorar, com certeza nós não vamos ser perfeitos do dia para a noite, mas vamos começar a nossa reforma. A gente fala muito em mudar o mundo, mas a mudança começa dentro de mim, dentro de você. Quando todos pensam da mesma forma, o universo se transforma. E aí, com certeza, nós começaremos a regeneração tão esperada do nosso mundo. Tenhamos paciência, tenhamos fé acima de tudo. Acreditemos que o Cristo sofreu não foi em vão. Foi para que todos nós tivéssemos um mundo melhor. E mesmo 2000 anos depois, com todos esses exemplos, e nós todos ainda errando, o Cristo não desistiu de nós. O mundo não desistiu de nós. Talvez a gente esteja passando por uma pandemia porque precisávamos passar por tudo isso, para que a gente resgatasse cada um dentro de nós aquela reforma necessária para que o mundo mude. Mais cordialidade, mais amor, mais caridade, mais paciência. Meus irmãos, nós precisamos ter paciência. Que Deus abençoe a todos vocês e uma ótima noite. Graças a Deus.